Olá pessoal, estamos mais uma vez de volta ao Simpósio de Debate. Eu sou o Thiago Pascoal e hoje a gente vai conversar com Fábio Caldas, que é um especialista na área da contabilidade, e o ano está começando e a gente precisa se ater às questões relacionadas às nossas finanças. Então a gente vai discutir um pouco sobre educação financeira, sobre imposto de renda e, é claro, essa polêmica aí relacionada à questão do Pix. Fábio, bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Simpósio de Debate. Para mim é um prazer estar aqui, né? Um momento importante. A questão da educação financeira está chegando aí perto já da declaração de imposto de renda. E é importante esclarecer alguns fatos, alguns pontos para as pessoas que estão em dúvida, né? Fazerem a sua declaração correta para não cair na malha fina. E aí, por falar em educação financeira, qual a importância dessa questão na vida dos servidores públicos? Né? O que você tem a dizer para eles? Bom, Thiago, a importância é que você vai ter um controle, né, daquilo que você gasta e daquilo que você ganha, né? A educação financeira hoje, ela é fundamental para todos, né? Haja vista que o governo hoje, ele controla de forma indireta, ele sabe todos os nossos gastos, né, por conta das informações que são geradas pelas instituições financeiras. Então, se você está em casa e não faz nenhum tipo de controle financeiro, eu recomendo que você pegue um papel, uma caneta, anote o quanto você ganha, quais são as suas despesas fixas, mensais, por exemplo, aluguel, né? Alimentação, combustível, vai colocando ali no papel e aí você vai ter uma ideia de quanto é que você tem o seu fluxo de caixa mensal. As empresas já fazem isso. Sim. Então a pessoa física também é importante fazer, principalmente quem é funcionário público. Sim. Que geralmente tem uma renda, né? E às vezes ajuda até filhos, Sim. netos. Então é bom fazer empréstimos, então Sim. é bom fazer o controle dessas entradas e saídas, tanto de receita como de despesa. Você já deu várias dicas aí, que na verdade seria a nossa próxima pergunta, mas você já deu várias dicas aí relacionadas a isso. E Fábio, você trouxe aí questões importantes, como por exemplo, nós somos servidores públicos, a gente tem uma renda fixa ali, né, mensal, a gente tem uma segurança, isso. Vamos dizer assim, que diferente dos trabalhadores do CLT, tem aquela questão de poder ser demitido a qualquer momento, sim, de atraso de salários. Também. Né? Então assim, e aí a gente pode cair no risco de achar, ó, eu tenho essa renda segura, eu tenho capacidade de fazer empréstimos e tudo mais e comprometer a renda por completo e até a questão familiar. Né? O Brasil, por exemplo, tem um índice muito alto de endividamento, sim, das pessoas. Né? Verdade. E aí a minha pergunta é o seguinte, é importante para o servidor público, como é que o servidor público faz reserva de emergência? Você poderia dar algumas dicas, como é que ele pode fazer para fazer reserva de emergência? É importante fazer reserva de emergência? Hoje no Brasil, por conta das despesas que você tem, e querendo ou não, a gente tem um pouquinho de inflação. Sim. A inflação, ela está aí, né? Ela não está galopante, graças a Deus por isso, mas é importante você ter esse controle. É bom você ter uma reserva. Você não pode gastar mais do que 30% do que você ganha. Você não pode fazer dívidas além daquilo que você tem para pagar. Então, hoje o brasileiro está endividado, de forma geral, muito no cartão de crédito. Sim. As pessoas usam o cartão de crédito para fazer mercado, colocar combustível, por conta das promoções que tem, sim, de troca de pontos. Isso. Mas é importante você ter uma reserva. A gente viu aí na pandemia, sim, que, né, se passou, aquelas pessoas que tinham uma segunda renda, elas se garantiram. Sim. Outras que não tinham ficaram quebradas, pessoas que só viviam de uma renda. Então, depois da pandemia, o brasileiro procurou se organizar. Então é bom você ter uma reserva, fazer uma aplicação financeira, procurar uma instituição bancária, né? Colocar lá, fazer seu depósito, fazer um CDB. Sim, o CDB. Né? Até comprar uma criptomoeda, sim, né? Que faz parte. Tem o Ethereum também, que é uma criptomoeda que você pode fazer investimento. Aí você pode estar pensando, mas como é que eu vou fazer investimento se meu dinheiro não dá? Não dá. Sim. Ponto. Se você
começar a se organizar financeiramente e ter o controle das suas despesas. Estabelecer prioridades. Uma prioridade, deixar de estar comendo aquela pizza todo final de semana, né? Não que você vai deixar de ter o seu lazer com sua família, mas deixar de comprar aquela roupa que não é uma roupa que faz parte, né, da necessidade. Então, se você tivesse controle, você vai saber, né, como fazer os investimentos. Então, hoje tem uma gama de bancos aí digitais. Sim. E eu sugiro que você procure um banco que tenha uma segurança. Os bancos estatais, Banco do Brasil, já que você é servidor, a própria Caixa Econômica, né, Federal, que tem também, o Bradesco. Estou fazendo até propaganda aqui, mas são bancos que trazem segurança. Não são qualquer banco. Então, hoje tem bancos digitais que você pode fazer. O próprio Inter, que pessoalmente eu tenho, lá tem uma caixinha. Sim, sim. A caixinha justamente é para você fazer a sua guarda. Tem outros bancos que você pode fazer a aplicação de CDB, que fazem troca, né, de pontos. Sim. Então você pode tirar lá 10%, 15%, 20% que você ganha para fazer sua poupançazinha e guardar na hora de uma emergência. Além de você ter o rendimento daquela aplicação, você vai ter o socorro na hora para usar essa receita que você tem lá para suprir a sua necessidade. A gente sabe que esse tema é um tema muito complexo, né? Educação financeira. Então, assim, hoje a gente só está dando um start, né? Não, aqui é só um bate-papo. Só um bate-papo sobre a importância disso e tudo mais. Você acha importante os servidores buscar mais conhecimento dessa área, buscar se aprofundar nessa área, até para passar para sua família, seus filhos? Olha, hoje em dia, a internet, ela tem vários aí consultores. Você pode entrar lá e assistir canais no YouTube. Você tem planilhas de controle, de investimento. Então, eu recomendo cursos que são feitos, até cursos gratuitos. Sim. Que são oferecidos, até pelo governo. Tem essa plataforma do gov.br, tem cursos gratuitos de educação financeira. O próprio Sebrae, hoje, tem também cursos gratuitos e também até pagos. Senac, que são instituições do governo. Sim. Que você pode entrar lá, fazer sua matrícula, estudar, ter um pouco de conhecimento e se tiver uma dúvida maior, procura um profissional da área, né, para te tirar todas as dúvidas e você ter lá e saber como é que você vai investir o seu recurso. Maravilha, maravilha. Agora a gente vai entrar agora em outro tema, em outro assunto, na verdade, que seria essa questão do imposto de renda, do leão. Esse leão aí, o pessoal fica com medo. Fica com medo do leão. Tem outro leão aí que o pessoal não... Fique com medo do leão. Tem outro leão que o pessoal não tem muito medo não, mas esse leão aí, todos têm medo. Aí o que acontece? Grande parte, eu acho que todos, na verdade, né, no Tribunal de Justiça da Bahia, fazem declaração de imposto de renda, né, por conta dos recursos que recebem. Quais são os erros, na verdade, em geral, que os contribuintes acabam, os servidores, não os servidores, mas quem faz declaração de renda acaba cometendo? Quais são os erros? Pronto, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte: qual o limite estabelecido pelo governo para 2025 para eu declarar imposto de renda? Então, 30.639. Então, se você ganhou acima desse valor, você está obrigado a declarar. Ou se você tem imóveis, né, avaliados acima de R$800 mil, você tem que declarar imposto de renda. Quais são os principais erros? Às vezes, coloca um recibo de despesa que não bate com a informação que foi gerada na DIF. Sim. Um dependente que não faz parte da regra do imposto de renda. Sim. Um exemplo, eu tenho um neto, mas eu não tenho a guarda desse neto. Mas eu vou lá e coloco na declaração. Pronto. Caiu na malha fiscal. O que é que você tem que fazer? Você tem que comprovar a guarda judicial desse neto. Sim. Se você não tiver a guarda judicial, a malha fiscal vai te obrigar a retirar esse dependente, porque o dependente tem uma dedução. Fazer uma retificadora. E fazer uma retificadora. Se você insistir, você vai ser autuado. Às vezes você colocou lá, tem o seu informe de rendimentos, vem o valor da despesa, por exemplo, no caso dos servidores é o Planserv. Sim. Né? Colocou lá o valor da despesa médica. E aí você vai lá e coloca aquele valor de despesa médica. Mas como aconteceu ano passado,
por conta de informações sim. truncadas, né? Tanto do tribunal, e o erro maior foi do Planserve, que o tribunal fez a informação que foi recebida, mas o Planserve colocou a informação errada, muitos caíram na malha. Né? E nós atendemos aqui, e vou até abrir um parênteses, atendemos, que é um serviço à parte, né? Que a gente oferece, atendemos aqui muitos e corrigimos esses erros. Inclusive, o próprio o sindicato, juntamente com o presidente Manuel Suzar e a gente, nós fomos lá, identificamos um erro junto ao Planserve, porque o Planserve informou os valores errados, aí eles fizeram a correção da DIF e aí deu para corrigir os problemas dos servidores. Então preste atenção, junte a sua documentação. Agora, fevereiro, já começa a juntar forma de rendimento, suas despesas médicas, suas despesas com educação, que eu vou até explicar a questão da despesa de educação depois. Despesas que você teve com oftalmologista, psicólogo, né, dentistas, já se deixa separado. Seus dependentes, se eles estão dentro da legislação, porque as pessoas confundem. Ah, não, mas eu tenho um filho, ele já tem 25 anos, mas ele está fazendo faculdade. Não pode colocar na declaração. É até 24 anos de idade. Então tem que prestar atenção. E eu recomendo, Thiago, procure um profissional. Profissional qualificado. Contábil, tem muitos profissionais aí que já tem um tempo, tem experiência. Procure um profissional. Não vá fazer sem saber. Porque muitas vezes, como você falou aí, né? Chegou muitos casos aqui no sindicato que as pessoas fizeram e aí caiu na malha. E então, aí assim, pediu socorro. Então, assim, aí você deve estar se perguntando, então o sindicato oferece serviço de fazer a declaração? Não. O sindicato não oferece serviço. O que nós estamos orientando é que você procure um profissional qualificado, um contabilista, que vai lhe orientar a fazer sua declaração. É isso que a gente está dizendo. Para não acontecer o que aconteceu no ano passado, que você teve que socorrer algumas pessoas, fazer né, um serviço à parte do que você já faz para o sindicato, para poder socorrer as pessoas que chegaram lá dizendo, olha, eu caí na malha fina, o que aconteceu, me ajude. Me ajude aqui, por favor. Meu filho fez, meu neto fez, entendeu? E aí não tem experiência, não sabe. Então, para evitar isso, né, Fábio, o melhor é fazer... O melhor não, o indicado, a orientação é fazer com o profissional contabilista. E aí, Fábio, a minha dúvida aqui é o seguinte, tem muita gente que acha que livro pode ser deduzido. E aí, quais são as deduções que podem ocorrer com o imposto? Nós temos despesa com a educação, que eu já falei, né? Vou até abrir agora, vou explicar. A educação, você tem os filhos menores, né? Filhos menores até 18. Se estiver fazendo faculdade, 24 anos, né, você pode deduzir. Ah, eu posso colocar um curso de inglês? Não. Eu posso colocar minha academia? Não. É despesa com educação, tanto sua, se você está fazendo uma faculdade, está fazendo um nível superior, você pode colocar. Está fazendo uma pós-graduação, você, titular, pode colocar. Ah, meu filho está fazendo faculdade, ele faz 24 anos agora, em 2025, pode colocar. Se ele completar 25, você vai cair na malha. Então, entendi. Você pode deduzir com despesas médicas, que eu já falei, né? Médicas, plano de saúde, plano odontológico, né? Se você pagou um médico particular, fez uma cirurgia e pagou particular, fez um tratamento odontológico e pegou o recibo, a nota fiscal, pode colocar na declaração. Quais são os serviços desses profissionais que podem ser deduzidos? Você falou alguns aí já, mas vamos dar um exemplo. Advogado, psicólogo, não pode. Fisioterapeuta. Na verdade, os psicólogos até podem, Sim. mas tem que ver que tipo de serviço está sendo feito. Entendi. Tem que ter esse enquadramento de ser relacionado à saúde, é isso? Isso, exatamente. Ah, entendi. Ah, mas eu tive despesa com advogado. Você tem que colocar na declaração que você pagou um profissional, como foi o caso do ano passado, né? Que as pessoas receberam aqueles valores, né, das verbas do tribunal, aquela diferença, e teve que fazer, contratar o escritório de advogados. Sim. Então tem que colocar a despesa lá, Isso. a nota direitinho. A nota fiscal do Mas advogado. não é dedutível. Não é dedutível. Você tem que informar, entendeu? Outra despesa dedutível, você fez uma previdência privada, que você pode fazer previdência privada, é dedutível. Então você coloca lá a dedução da previdência privada. Entendi. Então, existem deduções que são
permitidas e outras que não são permitidas. Eu faço academia. Não pode. Não pode. Eu acho que deveria. Deveria, né? Cuida da saúde. Cuida da saúde. Mas, infelizmente, o governo ainda não liberou, então a gente tem que aguardar. Então, essas despesas... Nem o próprio profissional de educação física, personal trainer, nem não isso. pode. Não pode. Não pode. Maravilha. Aí você tocou num assunto importante, né? Essa questão do processo. Então, só relembrando, gente. A questão do processo do 18% não incide imposto de renda. Inclusive, foi uma situação que foi resolvida junto com a Receita. Rendimentos isentos não tributados. Rendimentos isentos não tributados, porque teve essa polêmica, você foi lá junto com o SUSAR, junto na Cefaz, a Cefaz tinha feito a DIF errada, teve que fazer uma retificadora, corrigir. E aí conseguimos. Vamos ver se esse ano eles mantêm, né? Vamos pedir a Deus que esse ano não venha ter problemas. Eu acho que vai ter. Né? Mas vamos ver a partir das primeiras. É por isso que é importante, Thiago, já separar a documentação agora em fevereiro, porque a declaração começa a partir de 1º de março. Então você já separa a sua documentação, já faz sua organização e já solta a sua declaração na primeira semana. Porque se cair em malha, você vai ter o tempo hábil para retificar ela, ver, procurar o profissional contábil, ver se o que foi que aconteceu para você poder conseguir até sua restituição. Isso, até restituição. Cair no primeiro lote, cair no segundo lote, para depois não ficar, mas minha restituição não saiu, foi o contador, foi fulano que fez. Então, a importância de você entregar na primeira, segunda semana, se ela estiver bonitinha, ela vai cair logo no primeiro lote, para você receber sua restituição. Entendido. Esse final de ano, início de ano, nós tivemos uma grave crise nessa área financeira relacionada a essa questão do PIX, né? PIX. Uma crise, inclusive, institucional do governo federal e que fez com que ele recuasse numa medida, né, da Receita... Instituição normativa. Da Instituição Normativa da Receita Federal. E aí a gente vai entrar nesse assunto, Fábio, que tem a ver, né, com questão financeira, tem a ver com educação financeira, tem a ver com movimentações que a gente faz. E aí eu queria saber de vocês a sua opinião sobre isso. E aí a pergunta é a seguinte: quais são os cuidados que os servidores precisam ter com essas transações financeiras? Em especial um PIX, né? Certo. Quais são os cuidados que os servidores precisam ter? Vamos lá. Essa instituição normativa foi a 2.219 de 2024. Né? Só para esclarecer, ela estipulava um valor de monitoramento, não era taxação, né? Não é taxação, de pessoas físicas que ganhavam até R$5.000 e pessoas jurídicas que recebiam até R$15.000. Na verdade, e essa instrução foi revogada, né? Sim. Teve essa polêmica, o governo voltou atrás. Mas já existe um monitoramento a partir de R$2.000, porque as instituições financeiras, os bancos, os cartões de crédito, já enviam uma declaração para o governo federal para fazer o cruzamento das informações. Entendi. Então, qual é o cuidado que eu devo ter? Bom, eu preciso saber qual foi a minha movimentação. Pega um exemplo. Eu sou servidor público, mas eu tenho várias casas de aluguéis. Eu tenho 2 casas de aluguéis. E esses aluguéis eu recebo via PIX. Sim. Né? Vou pegar um exemplo aqui, um valor. Eu recebo R$1.000 de uma e R$1.000 de outra. Fechou R$2.000. Sim. Bom, o governo vai saber que eu recebi. Aí eu chego na declaração e não coloco essa receita que é referente ao aluguel. Ter esse cuidado com essas receitas que recebem fora do salário. Fora do salário. Então, se eu não colocar, o que é que vai acontecer comigo? O governo vai me chamar. Vai me chamar. Vai cair na malha. Pode ser que você não caia, pode ser que você caia. Né? Entendi. Mas um dia a casa pode cair. Entendi. E você cair na malha. E aí como é que você vai? Então, controle os seus gastos. Aí vem a questão da educação financeira. Sim. Não é que eu vou deixar de movimentar meu PIX. Não, porque PIX hoje é uma ferramenta importante para a economia. É fundamental. Né? Você vê, até um vendedor de picolé hoje aceita PIX. Os bancos começaram, quando falaram assim dessa questão do PIX, o pessoal passou a não usar o PIX, a usar dinheiro. Isso. E estava faltando dinheiro nos caixas eletrônicos. Dinheiro no caixa, com medo dessa instrução normativa. Então, o mecânico usa PIX, né? O vendedor de picolé, o camelô recebe PIX. Então, mexe com toda a economia. Então, qual é o meu cuidado? Bom, eu tenho que declarar o que eu recebi e o que eu gastei. É só ter esse cuidado.
Não ter medo, né? Porque quem não deve não teme. Isso. Se você recebe, tem sua renda direitinho, tem suas despesas, porque a declaração, na verdade, é uma declaração de ajuste. É declaração de ajuste anual. Eu ajusto o que eu recebi e o que eu gastei. Se eu tenho despesas dedutíveis, eu vou pagar menos imposto ou não. E eu posso restituir. Então, o cuidado que eu devo ter é ter o meu controle financeiro. Saber quanto foi que eu recebi e quanto foi que eu gastei. Entendi. E na hora de declarar correto. Entendi. E aí a dúvida é o seguinte, não tem que declarar as movimentações que foram feitas de Pix, é o montante que você recebeu, Isso. não é isso? No imposto de renda, É né? o montante que você recebeu. Se você tem exemplo, você está lá no seu informe de rendimentos, que você recebeu o seu salário, o montante total, você vai colocar. Ah, mas eu tenho uma receita de aluguel, eu coloco lá no campo de receita de aluguel. Ah, eu vendi uma casa. Sim. Eu tinha uma casa, vendi. Pronto. Teve ganho de capital? Quanto foi o ganho de capital? A minha casa valia 500 mil quando eu comprei, mas agora eu vendi ela por R$1 milhão. Sim, ganhou mais 500 Aí mil. você que não sabe fazer a declaração, como é que você vai fazer a declaração? Teve ganho de capital? Aí o profissional contábil vai explicar para você como. Até você pagando aquele imposto Sim. de relação de venda de imóvel, Sim. o governo já sabe. Os cartórios já estão os informando. cartórios já estão informando. Então você tem que ter cuidado com as informações na sua declaração. Maravilha. A gente está chegando já para o final da nossa conversa, nosso bate-papo, Fábio. E aí a pergunta é o seguinte, ainda para a gente fechar essa questão do Pix, tem alguns especialistas que acreditam que a fiscalização ela está ficando cada vez mais rigorosa, né? Quais são as dicas, o que, que você pode orientar para os servidores em relação, para evitar problemas fiscais em relação a essa questão, né, de movimentação, declaração, o que, que você pode orientar? Na verdade, o governo ele tem monitorado há muito tempo. E os computadores do CERP hoje são muito inteligentes. Então, ele busca, ele faz cruzamentos. Cartão de crédito, cartão de débito, né? Movimentações financeiras que você faz, transações, Pix. E realmente vai ficar mais rigorosa mesmo. Né? Porque o governo ele quer arrecadar. Usando o governo arrecadar para poder cobrir suas despesas. Então, qual é a dica que eu dou? Tome cuidado. Né? Veja como é que você está gastando o seu dinheiro. Onde você está colocando o dinheiro que você tem. Reúna as informações corretas. Ah, eu tenho uma renda, eu tive uma renda de R$80 mil em 2024. Pronto. Coloque lá, veja o informe de rendimentos, coloque as informações, veja tudo direitinho. Ah, eu emprestei meu cartão de crédito para minha mãe, para meu pai, para meu tio. Bom, aí, qual é a dica que eu peguei essa semana, que eu estava conversando com os colegas? Você busque a nota fiscal em nome dessas pessoas. Você emprestou para seu pai. Então, comprou uma geladeira para seu pai. Meu filho, eu quero comprar uma geladeira. Pronto, pega a nota fiscal e coloca no CPF dele. Se você cair na malha, você vai apresentar. Não, eu comprei essa geladeira para meu pai, que não tem recurso. Está aqui a nota fiscal. O fiscal vai entender. Ele vai julgar, vai entender. Entendi. Então, são esses detalhes, esses cuidados que você tem que ter. Guardar as notas fiscais. Os 5 anos você tem que guardar. Né? Tem gente que guarda por 20 e tal. Então, qual que você guarda por 20 é pagamento de impostos e de previdência social. Mas, de cartão de crédito, guarde, deixe guardada 5 anos, porque se você cair na malha, você tem como comprovar. E a malha não é aquela coisa, o mundo acabou. Não, é uma oportunidade que a Receita dá para você corrigir, para você se explicar. Se explicar. Né? Então você vai lá, se explica, se você tem a documentação. Agora, aqueles que são fraudadores, que eu não acredito que tenham servidores assim, não, né? Com certeza. São pessoas idôneas, não vão fazer isso. Mas, se você tem como você provar, você não vai ter que se preocupar. Maravilha, Fábio. Eu queria lhe agradecer pela sua disponibilidade e eu queria lhe oportunizar agora para você fazer suas considerações finais, o que você tem assim de mais a dizer para o nosso público, enfim. Bom, como eu já falei, declaração de imposto de renda é de ajuste. Então, organize a sua papelada, organize a sua documentação agora em fevereiro.
procure um especialista, um profissional, um contabilista, né, de sua confiança, para que você possa já reunir. Tem pessoas que colocam em pastas, coloca numa pastinha, compra a pastinha na papelaria, vai guardando lá sua documentação, faça o seu controle financeiro, veja o que foi que você gastou, veja o quanto você recebeu, confira seu recibo, já que você é servidor público do Planserv, já tire no site, porque no site tem como já tirar o informe do Planserv. Olhe os dependentes, cuidado com o dependente que não é permitido para colocar. Se você não tem a guarda do seu neto, procure conselho tutelar, já veja, fale. Já dá tempo de você organizar. E eu desejo uma boa sorte. E se tiver qualquer dificuldade, não sei se posso falar, pode nos procurar aqui, que a gente está à disposição para atender vocês, sabendo que esse serviço não é oferecido pelo Simpojude, mas é um serviço à parte. E, Tiago, eu agradeço, né? É importante esse tempo, as pessoas estão assustadas, né? Ficam com medo do leão, preocupadas, mas se você não deve, você não tem que temer. Organize-se e vamos fazer o melhor. Eu agradeço pela oportunidade. Eu que lhe agradeço, Fábio. Assim, a gente está chegando ao final do nosso, né, programa do Simpojude Debate. Eu queria dizer para vocês que é isso, o ano está começando, nós precisamos nos organizar para a gente fazer, né, a nossa declaração aí de imposto de renda, e às vezes tem muito, muito disse-me-disse, muita informação desencontradas, então é importante a gente ter informações relevantes como essas que foram passadas aí por Fábio, e também é importante que nós nos organizemos, então a gente precisa se organizar, vamos nos organizar para a gente reunir nossa documentação, para quando abrir aí, agora em março, né, Fábio? 1º de março. Abrir em março, você que tem aí imposto, valores a ser restituído, fazer logo a sua declaração para saber se está tudo certinho, para já entrar na primeira fila de restituição. Porque a gente não quer pagar muito imposto, né? Na verdade, a gente não quer pagar imposto, a gente quer receber o que a gente já pagou. Com certeza. Tá certo? Então é isso, muito obrigado. E até o próximo programa Simpojude Debate.